Elas são danadinhas, né? Hoje de manhã eu fui tirar umas e fiquei espírito. Nossa, fica delicadeza. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu antes de começar um pouquinho, para dar um aviso. Nós temos famílias que a gente ajuda, que vocês ajudam com os ranchos. Então a gente se propôs a fazer o Natal sem fome para eles, aonde vai ser implementado naqueles ranchos deles panetones e frangos. Os frangos a gente já ganhou, né, Rafael? Já ganhou os frangos, então a gente está fazendo essa campanha dos panetones e a gente pretende, assim, antevéspera do Natal, para que seja realmente Natal sem fome. E onde tiver criança, a gente vai dar brinquedo e material que eles precisam. O Rafael fez umas pesquisas e brinquedo, doces chocolates para as crianças. Não são muitas crianças, não é? São 9 meninos e 4 meninas. E são 7 famílias que o Centro Espírita ajuda, que vocês ajudam, que cada um traz, né, os alimentos. Então a gente está com muita esperança de que, pelo menos nesse período, já que a gente não pode mudar o mundo todo, de que a gente mude o mundo de uma pessoa, pelo menos, né, de uma família. Tá? Só uma colocação, essas famílias têm como saber quantas crianças são por... Está sendo feito. Está sendo feito cada aí. Tá. Depois a gente se organizar. Depois a gente conversa. O aviso é esse, que a gente está fazendo esta campanha, tá? Para ajudar. Quem puder colaborar, tudo bem, né? Para que aí a gente possa realmente chegar ao nosso propósito. Tá bom? Muito obrigada. Então nós vamos começar agradecendo primeiramente a Deus, a Jesus, ao Mestre querido, a Eurípides Barçanufo, pelo amparo que sempre tem nos dado, que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos e que essa noite a gente receba todos os benefícios que a espiritualidade nos traz.
que a água sobre a mesa lá seja magnetizada e não sirva de medicamento, a daqui da nossa mesa também. Aquelas pessoas que foram anotadas nas caixinhas, tanto os encarnados e desencarnados, que eles recebam a visita fraterna de espíritos bondosos, e nós que aqui estamos também possamos receber todos esses benefícios que a espiritualidade nos traz. Muito obrigada e que assim seja. A Juliana vai fazer a leitura do Evangelho, eu vou fazer a explanação e a Roseni vai fazer a radiação para os lados, tá bom? Pode começar. Capítulo 14, item 9. Deus não dá uma prova acima das forças daquele que pede. Ele só permite provas que possam ser cumpridas. Se não se consegue cumpri-las, não é a oportunidade que falta, mas a vontade. Pois quantos a quem em lugar de resistir às más influências, comprazem-se nelas? A estes estão reservados em existência posteriores, choros e gemidos. Mas admirai a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega o dia em que o culpado se cansa de sofrer, em que seu orgulho enfim é domado, e então Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se atira a seus pés. As duras provas, ouve-me bem, quase sempre são indícios de que um final de sofrimento e de um aperfeiçoamento de espírito, quando essas provas são aceitas como uma preparação para se chegar a Deus. E é importante, sobretudo, nesse momento supremo, não falhar por causa de lamentações, se não se quer perder o fruto das provas e ter de recomeçar. Em lugar de lamentar-vos, agradecei a Deus, que vos oferece a oportunidade de vencer, por vos dar o prêmio da vitória. E então, quando tiverdes saído do turbilhão do mundo terreno e entrardes no mundo dos espíritos, aí sereis aclamados como soldado que sai vitorioso de um combate. De todas as provas, as mais penosas são que afetam o coração. Há quem suporte com coragem a miséria e as privações materiais, mas que sucumbe sob o peso dos pesares domésticos, magoado pela ingratidão dos seus. É uma angústia urgente esta. Porém, nessas circunstâncias, o que melhor pode reanimar a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e as certezas de que, se há um longo dilaceramento, não há desesperos eternos. Afinal, Deus não pode querer que sua criatura sofra para sempre. Há algo mais consolador e encorajador que o pensamento de que depende apenas de si mesmo e de seus próprios esforços abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Por isso, é preciso não deter o olhar na terra e ver somente uma única existência. Ao contrário, é preciso elevar-se, planar a infinitude do passado e do futuro. Só então a grande justiça de Deus se revela a vossos olhos. Esperai com paciência, porque então tereis todo a vós os mesmos as explicações de que na terra vos pareciam monstruosidades. As feridas que aí recebestes, nós vos perecerão, mas nós vos perecerão mais que arranhões. Neste olhar lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob uma verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria que reúnem seus membros, mas os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e se consolidam, depurando-se em vez de romperem-se, com a reencarnação. A semelhança de gostos, a identidade de progresso moral e afeição levam os espíritos a se reunirem, formando famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres,
procuram-se para se agruparem, como o fazem no espaço. Lá nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, forem momentaneamente separadas, reencontram-se ainda mais tarde, felizes com os seus novos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si, Deus permite que os espíritos menos avançados venham encarnar-se entre eles, para aí buscarem os conselhos e bons exemplos que interessam ao seu adiantamento. Por vezes causam perturbações, mas nisso está a prova, e nisso está a tarefa. Acolhei-vos, pois como irmãos, vinde em sua ajuda. E mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado do naufrágio, quem, por sua vez, poderá salvar outros. Já se seja. Bom, nós vimos do Evangelho, então, né, que o tema principal é a família. Eu coloquei aqui, lar, um lugar para crescer. Então, para a gente ter uma ideia, o que é, no caso, uma casa? O que é casa? A casa é um espaço físico que é necessário para a gente se abrigar. E lar? O lar são pessoas, sentimentos e uma organização. E família é o conjunto de tudo isso, né? Aonde, né, no aconchego do amor se faz a primeira escola das almas. Isso no dizer poético do Emmanuel, né? E então, aonde a gente tem que exercitar, nem sempre é possível, mas sempre exercitar gentileza, delicadeza, polidez, respeito acima de tudo. Tá? E nós temos também, né, já tão conhecido por nós espíritos, o nosso lar. O nosso lar, então, é a colônia espiritual, aonde nós, quando desencarnamos, quando temos o mérito, né, vamos para lá, nos reunir com os nossos entes queridos, aqueles que partiram antes de nós. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Está no Livro dos Espíritos, do Espírito de Verdade. O Evangelho revela que desde o ventre materno, amar é a principal função exercida pelos pais. E ao mostrar aos filhos o modo como o mundo funciona. É necessário que a educação e os valores sejam passados no exercício do amor à autoridade. Como é que funciona esse amor à autoridade? Dando limites e jamais esquecendo. Hoje se usa o poder familiar, mas antes se falava o pátrio poder, né? Mas é o poder familiar, porque hoje em dia o pátrio já é mais genérico, né? Não, é o amor familiar, né? Então, o poder familiar aonde tem o dever de educar os seus filhos, como nós vimos ali no Evangelho. A parentela estabelece entre os espíritos imortais que somos os laços que remontam a existências anteriores. A doutrina da reencarnação estende e aperta ainda mais os laços de família e dos afetos ao invés de destruí-los. Muito foi debatido, claro, principalmente na época do Kardec, sobre essa questão, né, da reencarnação, que as pessoas achavam que acabava distanciando as pessoas, a ideia da reencarnação. Mas pelo contrário, porque daí os espíritos vieram nos explicar que não é bem assim, não se perde o afeto que foi conquistado, pelo contrário, não é? Geralmente se reúne, como a gente vai ver aqui na explanação, os espíritos, e como foi falado também no Evangelho, né? Aqueles espíritos afins se reúnem novamente tantas vezes quantas necessárias.
A parentela, estando baseada nas afeições anteriores e sucessivas, aumenta o dever da fraternidade, resgatando débitos. Porque muitas vezes também, pelo amor, a gente consegue resgatar os nossos débitos uns com os outros. Mesmo entre vizinhos, colegas de trabalho ou servidores, podem se encontrar espíritos que estiveram ligados pelos laços consanguíneos. Muitas vezes não vem na família de sangue, mas vem na nossa comunidade. E também a gente tem a experiência, quem não, né? Encontra aquela pessoa, parece que já é tão conhecida da gente, né? Só aconchega e reata os laços, né? Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os espirituais. Somos herança de nós mesmos, nos diz André Luiz. Então, cada um, né, é dono da sua própria evolução. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito, porque ele já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai que criou o espírito do filho. Ele forneceu-lhe apenas um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento moral e intelectual para fazê-lo progredir. Aqueles que reencarnam numa mesma família, principalmente parentes próximos, são espíritos simpáticos, unidos em relacionamentos anteriores, como foi falado ali. Mas pode ocorrer também que sejam completamente estranhos, divididos por antipatia e antagonismos que a lei impõe como provas, como a gente viu ali também no Evangelho, né? Então, o Emmanuel, como eu gosto sempre de me referir, né? O Emmanuel, que era o mentor do Chico, ele gosta sempre de deixar umas frases bem fortes para nós. Então ele diz que o lar é o cadinho redentor das almas. Que no dizer industrial, cadinho era aquele vasilhame onde colocavam os pregos, que tinham aquelas rebarbinhas assim, que daí não tinha jeito de bater, e não empregava, né? Não entrava na madeira. Então entravam para aquele vasilhame lá, o cadinho, que era tipo uma fornalha, um se atritando no outro, aí voltava ao objetivo do prego, que é ter aquela pontinha para ele poder entrar na madeira. E o lar é o cadinho redentor das almas. Muitas vezes nós viemos com antagonistas dentro da nossa própria casa, para que nos atritos a gente aprenda, né, conviver e se aperfeiçoe, que é o objetivo maior, né, da reencarnação. Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão dos pensamentos. Como se vê todo dia, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos do que se o fossem pelo sangue. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Já não ouviram essa pergunta aí? Depois a gente vai ver aqui mais adiante. Há duas espécies de famílias: as pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, pelo espiritual, se fortalecem e perpetuam pela depuração. As segundas são frágeis, como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem desde a vida atual. Foi por isso que Jesus nos deixou a lição dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família espiritual, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha mãe e minha irmã.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, um convite para estudarmos. Então, quando Jesus falou isso aí, chocou todo mundo, porque a mãe e os irmãos estavam lá fora querendo levar ele, né? E ele disse, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis meus irmãos, eis minha mãe. Então, todos nós somos família espiritual. A humanidade toda é parente por sua filiação divina. O pai, que eu gosto de chamar de pai, porque é pai e mãe, é um só. E espera que seus filhos muito amados não esqueçam desta verdade absoluta, tão grande e infinita. Não podemos duvidar de que a unidade espiritual, baseada na verdadeira fraternidade, é serviço básico da paz e do crescimento espiritual. Devemos sim aceitar o nosso parente mais difícil, oferecendo-lhe o melhor que pudermos. E ele, com certeza, nos responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre um fruto venenoso da violência em família. A contenda estéril é resultado da imposição e da intransigência. Sabemos que que ainda, né, nós educamos as pessoas, as crianças, né, nos tutelados, nós educamos para competir. Aonde tem o início das guerras. Nós temos que nos reeducarmos e educar os nossos tutelados para colaborar. É isso que Deus espera de nós, que sejamos colaboradores dele, da sua causa. Porque senão sempre haverá contenda. Porque se a gente está competindo, não devemos competir uns com os outros. Somos parentes. Eu gosto da palavra que os índios gostam de. Os indígenas se chamam parentes. São de etnias diferentes, mas eles se chamam parentes. E nós somos parentes. Né? A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará antes que respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia. Somente alcançaremos semelhante realização se aprendermos a conjugar o verbo amar. E é na primeira pessoa do plural. Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Vamos aprender a conjugar o verbo amar na primeira pessoa do plural. Encontrando então a harmonia do ambiente aonde nós vivemos. Quantas vezes temos na família pessoas que não entendem os nossos propósitos elevados? Quantas vezes a gente ouve as pessoas falar, não, mas eu nem posso me integrar ao grupo espírita porque ou a minha mulher não é espírita, ela é evangélica, ou o meu marido não gosta, não quer que eu vá. Então a gente encontra na família pessoas que não entendem os propósitos elevados do outro. Surgem entre nós então conflitos ou desesperados, como credores ferrenhos que reclamam ajustes imediatos. Uns acusam, outros choram e até nos colocam em situações difíceis. Mesmo assim, devemos ajudá-los o quanto pudermos, pacificando-lhes a alma. Estaremos harmonizando ainda mais a nossa vida. Aqui eu quero fazer um parêntese. Como é que eu posso? Porque muitas vezes, quando há um conflito, fica difícil de pacificar até o nosso próprio coração. Como é que eu posso pacificar o coração do outro se eu não estou em paz? Sugestão, meus irmãos: evangelho no lar, oração no lar. Não é um dogma, é uma sugestão
para que a gente chame o amparo da espiritualidade superior, para que nós pacifiquemos a nossa própria alma e possamos pacificar os que nos rodeiam, né? Para que não haja, então, esses conflitos. Pois o lar é um lugar para crescermos juntos e mutuamente nos ajudarmos. É necessário que aprendamos a compreender cada mente, cada espírito em seu problema e que mantenhamos o nosso próprio equilíbrio. E para isso é necessário convivermos no reduto do lar, onde com certeza nos conheceremos melhor. Porque socialmente, muitas vezes, nós temos o verniz social. Mas quando a gente entra para dentro da nossa casa, a gente esquece o verniz social, né? E aí, então, ali é que nós temos que ser melhores. Uma vez eu vi uma referência, eu acho, nem eu, que as pessoas que diz assim: sirva para os seus familiares e para os seus filhos que você serviria para sua visita. Ah, esse copo é de cristal, é para quando eu tiver visita. Não deixa um filho pegar um copo de cristal, porque vai quebrar o canal. Não, a minha visita, o meu amor, o meu afeto é tu. Tu merece toda a reverência. Todo cristal, as visitas são pontuais. Tem que receber com cordialidade, é óbvio. Mas dentro da nossa casa, a maior cordialidade precisa. Que a gente tenha essa referência, e os nossos tutelados, nossos filhos, nossas crianças serão, com certeza, gentis conosco também. Alguns dos irmãos e irmãs perguntarão: valerá a pena nos sacrificarmos por quem não quer nada com nada? Muitas vezes a gente ajuda e ou aconselha, né? A quem a gente tem que aconselhar, e não estão nem aí. Que benefício há quando se recolhe ingratidão, quando nos ofertam ácido e fel? Quem nos garante que no futuro não nos farão verter lágrimas de sangue? Ah, meus irmãos, retribuição é pagamento. E este anula o mérito da ação realizada. Quem cobra gratidão é mero vendedor de benefícios. Claro que respeito, né? É uma coisa que a gente tem que sempre exigir e dar o exemplo, principalmente. Mas cobrar gratidão fica bem difícil, né? Parentes e filhos são instrumentos que a espiritualidade colocou em nosso caminho para progredirmos e ajudarmos a progredir. Está no Evangelho. Não os consideremos além do respeito que merecem. E insistamos resolutos nos impositivos dignificantes rumo às esferas superiores. Sempre não tenhamos vergonha de usar a referência. Jesus gostaria de ver o que tu está fazendo? O que Jesus diria da tua ação? Sejam crianças ou adultos, façamos refletir, usando essa referência. Não tenhamos vergonha. A espiritualidade nos diz: não tenham escrúpulos de pedir a ajuda para nós. Estamos a postos. Basta ligar o botão, né? Ligar a sintonia. E nós não podemos ter esse escrúpulo. Vamos pedir a ajuda. Problemas superados com equilíbrio é vitória conquistada em definitivo. O amor é de origem divina. Quanto mais se doa, mais se multiplica, sem jamais extinguir-se. É preciso que aumentemos os vínculos da nossa afetividade, libertando-nos das amarras que nos atam a pessoas e coisas terrenas, sem apego, sem posse. Até eu ia fazer um tema, se eu tivesse conversado da música aquela, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. Então a gente é muito possessivo, a gente quer todo mundo pra gente, quer que todo mundo esteja fazendo reverência para nós. E os outros? Não, a gente tem que ter
essa solidariedade, porque a natureza, a divindade, a espiritualidade é toda solidária, é toda coletiva. Um dia, fatalmente, nos separaremos deles, das pessoas ou das coisas, pela desencarnação. Preparemo-nos para este momento pouco a pouco. Nem apego exagerado, nem indiferença mórbida. O equilíbrio é a palavra-chave. Refletindo sobre, sempre na misericórdia do nosso Pai, com fé de que vencidas as etapas terrenas, logo mais estaremos todos juntos, aos que nos amamos em caráter de totalidade. Isso também a gente viu no Evangelho. Um dia estaremos todos juntos, né? O Espiritismo, que é o Consolador prometido, diz-nos que permaneceremos unidos lá na espiritualidade, integrados à comunidade, de acordo com as nossas qualidades morais, na continuidade familiar. E aí entra a questão do Nosso Lar. Quem não leu ainda o livro Nosso Lar, sugiro, é uma boa leitura para que a gente entenda, né? Que as famílias, de acordo com as suas qualidades morais e os seus méritos, se reúnem lá no plano espiritual, nas colônias, não é? Quando uns reencarnam em missão ou expiação, os outros ficam na pátria espiritual, velando por eles, ajudando-os a se saírem vitoriosos. Porque a Terra é uma escola, né? E a gente vem, volta para aprender. E como nós, as pessoas que nós amamos aqui na Terra, né? Que ficamos torcendo que nossos filhos estudem, que nossos entes queridos se saiam vitoriosos, os nossos entes queridos da espiritualidade também. Quando a gente vem aqui para a escola, ficam lá torcendo por nós. Cada um de nós tem um anjo protetor que também vela por nós, chora por nós e se alegra conosco quando a gente consegue vitórias. Então, frequentemente, os que ficam lá aceitam novas encarnações no mesmo país, no mesmo meio social ou na mesma família, a fim de trabalharem juntos pelo ideal comum e pelo mútuo adiantamento. Mesmo os que tenham fracassado numa ou mais existências e se acham, por isso, sofrendo as consequências dos seus erros, não permanecem nessa situação mais do que o tempo necessário para se arrependerem e se disporem a redimirem-se. Tão logo isso aconteça, aqueles que o amam, embora retardando ou renunciando à felicidade a que fazem jus, descem para ampará-los, ou reencarnam para ampará-lo, ou se aproximam dele através da mediunidade, né? Porque a espiritualidade e nós, encarnados, estamos sempre interligados, muito mais do que imaginamos. Eles estão sempre ao nosso redor, né? Então, eles se aproximam, não vamos falar descem, então. Então, eles se aproximam para ampará-los, encorajando-os por intuição, né? Por coisas que acontecem. Muitas vezes retornam à Terra para recebê-los em tutela. Aí sim reencarnam e encaminhá-los na senda do aperfeiçoamento no bem, como também tem me explicado lá no Nosso Lar. Mais uma prova, meus irmãos, da magnanimidade de Deus, permitindo que as almas amigas permaneçam, as amigas ou as menos amigas, tá? Permaneçam solidárias em nome do amor. Não apenas durante o fugaz período que vai do berço ao túmulo, mas por milênios afora. O amor, mais do que nada, é o que mais nos une, mas as dívidas, o ódio, o rancor também.
Porque também no dizer de Emmanuel, ele fala que o ódio é o amor que está doente. Então, sempre estaremos interligados, de alguma forma. E aí, então, ficamos gravitando juntos em busca da paz, que é o nosso destino, junto ao Pai Celestial. O nosso destino junto ao Pai Celestial, rumo à redenção. Nós viemos aqui para a Terra para nos redimirmos. Essa palavra redenção nos remonta a isso, né? Então, viemos para a redenção definitiva. A partir do momento que nós consigamos cumprir os nossos propósitos, o propósito da espiritualidade, a gente se redime. E de alguma forma nós conseguiremos nos realizar e conseguir seguir em frente no progresso. Agora eu vou ler um texto aqui para encerrarmos, do Emmanuel, claro, né? Que é sobre a pessoa no lar. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com a tua afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigado, que Deus nos ajude e que assim seja. Agora você não vai fazer. Boa noite, pessoal. Vou pedir a todos que fechem os olhinhos agora nesse momento, por favor. Vou fechar os nossos olhos, acalmar nossa mente, deixar lá longe todas as dificuldades, os problemas, a irritação, a angústia. Vamos tirar tudo isso do nosso peito, do nosso coração e do nosso campo mental, da nossa mente. E vamos agora viajar num belo campo maravilhoso, bem verdinho, um campo onde a grama se mexe, dá até para sentir o cheirinho da graminha verde. Vamos pisando bem delicadamente. Vamos caminhando e sentindo a energia do lugar onde a gente está agora. E vamos imaginar, visualizar, no fim desse campo maravilhoso e verde, uma luz, uma imensa luz azul, bem clarinha. A luz de Jesus. Essa é a luz de Jesus Cristo. Ele está nos esperando com os braços abertos e nos dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, deixa para lá todas as dores. E agora, embebidos no amor do Cristo, vamos imaginar os nossos lares, a nossa casa. Vamos entrar agora no nosso terreno, vamos entrar pela porta da frente dos nossos lares.
Estamos agora na sala, vamos visualizando os ambientes, os cômodos da nossa casa. Vamos fazendo uma limpeza com a equipe do Senhor Eurípides Barçanufo, que nos acompanha neste momento, limpando os nossos lares de todas as energias negativas. E se neste lar se encontrar algum irmãozinho precisando de amparo, de ajuda, que venha aqui para o Portal da Luz, irmão. Aqui tu serás amparado. Vem para cá. Vamos agora continuar o nosso tour. Vamos para o quarto. Imaginamos o quarto da nossa casa, a nossa cama, o nosso banheiro, a cozinha onde preparamos os alimentos. Vamos peça por peça, bem devagar, não precisa ter pressa. Basta que deixe o amor do Cristo fluir por este lar, limpando todos, tirando todas as energias negativas. Agora, sabedores que somos, que já limpamos o nosso lar, agradecidos estamos, amado Jesus, por nos amparar, por nos fortalecer neste momento de tanta necessidade. Vamos agora, amados irmãos, embebidos neste amor, orar pelos que se encontram nos asilos, os nossos velhinhos, abandonados muitas vezes pelas famílias, pelos filhos, sedentos de um amor, de um carinho, de um amparo, de um aconchego. Vamos entrar agora nesses asilos e vamos tirar todas as dores. Vamos limpar, vamos restaurar a felicidade no coraçãozinho deles também. Amado amigo Jesus, a Ti imploramos, ampara os nossos idosos nos asilos, tão esquecidos por muitas vezes. Vamos orar agora, queridos irmãos, pelos orfanatos, pelas casas de passagem, pelas casas onde tem o abandono das crianças, que lá se encontram, muitas vezes, sem carinho, sem amor, de pais e mães. Pedimos a Ti, amado Mestre Jesus, que ampare as nossas crianças, que ponha juízo na mente e nos corações desses pais que os abandonam. Fortaleça, Senhor, esses irmãos que trabalham nesses locais para que tenham forças de cuidar dos nossos pequeninos. Obrigada, amigo Jesus. Agora vamos passear pelos hospitais. Os hospitais onde se encontra tanta dor, tanta angústia, tanta doença, tanta aflição. E a Ti, amado irmão, amado Jesus, alivie os corações desses que estão na aflição, na agonia, na angústia, sedentos por uma cura, sedentos por uma palavra amiga. Pedimos a Ti, amado Jesus, que fortaleça esses irmãos que se encontram nos hospitais, necessitados do Teu amparo, amigo Jesus. Agora, vamos orar pelos nossos irmãos que se encontram no abandono nas ruas, largados pela família, largados no vício. Deus, Pai de infinita bondade, tenha piedade desses nossos irmãos que ainda não aprenderam, que ainda precisam passar pelas dores do corpo para que a sua alma também seja fortalecida. Ampare esses nossos irmãos que se encontram desabrigados, sem um lar, muitas vezes tão escorraçados e marginalizados pela nossa sociedade. Pedimos a Ti a força, que tenhamos em nossos corações a compreensão e o amor o suficiente para também os ajudar. Agora, amados irmãos, vamos mentalizar aqueles que já se foram, os nossos entes queridos, os nossos familiares que se encontram na pátria maior, no verdadeiro mundo. Esses irmãos que se encontram na angústia,
esses espíritos que se encontram na aflição e na agonia. Ampara, querido Deus, esses nossos familiares, esses nossos entes queridos. Dê-lhes a luz, conduza-os pelo caminho do amor. E agora, embebidos nesse teu amor, amado Jesus, queremos te pedir por nós, queremos pedir pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo mental. Amigo, nos dê forças para continuar a batalha, continuar nesta jornada. Amigo Jesus, nos fortaleça, nos ampare, nos dê o amor necessário, a compreensão sempre e o amparo sempre àqueles que necessitarem. Vamos agradecer, amados irmãos, a equipe Eurípides Barçanufo que se encontra nesse lar e nos nossos lares agora, nos amparando, nos fortalecendo, nos orientando. Continuemos imaginando a luz do Cristo, a luz azul que nos envolve o nosso corpo, envolve as famílias, envolve os nossos filhos, os nossos familiares, a nossa casa, portal da luz, e todo o nosso planeta. Que a tua luz, amado Jesus, nos dê a consciência de que precisamos para poder progredir e amparar sempre. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz a quem procura a verdade, e põe no coração dos homens a compaixão e a caridade. Pai, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Senhor, dai ao culpado o arrependimento, à criança o guia, ao órfão o Pai, ao espírito a verdade. Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança àqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de vossa divina luz pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos um dia, Pai, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar-nos ao nosso próprio progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se deverá refletir um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja. Continuemos com os olhos fechados, aqueles que puderem, é claro. Continuem nessa energia, nesse padrão vibratório, para receber o passe neste momento. Obrigada, Jesus.